clique em curtir agora para não perder o episódio 27, onde Tu Deep tenta manter uma vida simples na fazenda enquanto enfrenta rumores e ameaças de quem está fora da zona de segurança. Acompanhe a jornada cheia de emoção e determinação dela, quando tudo muda num piscar de olhos. A luz da manhã entrava suavemente pelas frestas da pequena janela na casa modesta de Tu Deep. James acordou, ainda surpreso por ter dormido tão profundamente, algo raro em meio a tantos dias agitados. Ele inclinou levemente a cabeça e viu que Tu Deep ainda dormia profundamente, abraçando o cobertor fino com o rosto tranquilo como o de uma criança. O telefone tocou. Era Tuan, com a voz apreensiva. James, deu problema de novo com a madeira cheia de pregos. Hoje você vem comigo e estou arranjando para você trabalhar como carregador. Assim fica mais fácil chegar perto do local. James concordou e saiu da casa de Tu Deep depois de deixar um bilhete rápido. Hoje surgiu um assunto urgente. Dorme bem, tá? Eu volto logo. Tuan estava sentado no pomar de toranjas, conferindo os documentos, quando recebeu uma ligação de Tung. A voz dele parecia hesitante. Tuan, você pode me ajudar a encontrar gente para fazer a polinização do pomar? Pago 250 mil dongs por dia. Tum pensou de repente em Tu Deep, a moça trabalhadora que levava uma vida simples e se esforçava a cada dia. Ele se perguntou, será que ela está precisando de mais trabalho? E ao mesmo tempo, tinha vontade de ver como Tu Deep estava vivendo. Enquanto isso, James, vestido de maneira simples, foi infiltrado como carregador no depósito de madeira. O cheiro de madeira fresca misturado ao suor se espalhava pelo ar, acompanhado do som constante de marteladas. Mesmo prestando atenção e fazendo perguntas, James não descobriu pistas. As pessoas desconversavam e ficavam na defensiva sempre que ele falava do lote danificado. Quando James voltou para casa, nem teve tempo de se trocar. O pai dele já estava lá, esperando. O rosto austero, os olhos fixos no filho. Esse problema com a madeira causou um prejuízo enorme. O parceiro comercial acha que nossa empresa está fraca, mas o que mais me decepciona é que você escolheu o amor em vez da companhia. James manteve a calma na voz. Não estou abandonando a carreira, só não estou abandonando a Jaip. O pai bateu a mão na mesa, furioso. Se você não largar essa garota, se prepare para perder tudo. James não se abalou. Levantou-se, olhando em direção à porta. Se a empresa depende de eu abrir mão de quem amo, então ela não vale a pena. E assim começava uma batalha silenciosa. De um lado, um amor verdadeiro que crescia dia após dia. Do outro, o império que ele construiu e protegeu. Mas, pela primeira vez, James não sentiu medo de ficar sozinho. Só sentiu medo de não poder seguir em frente ao lado de Tu Deep. Pela manhã, a luz suave do sol atravessava a cortina de bambu, iluminando o rosto de Tu Deep ainda meio sonolento. Ela se virou na cama, a mão tocando o espaço vazio e frio no pequeno colchão. James já tinha saído cedo. Deep se sentou, olhando ao redor. A casa continuava a mesma de ontem. Só o coração dela parecia diferente, vazio e inseguro. Ela suspirou baixinho. Quem me dera que ele pudesse ficar mais um pouco... Para não se deixar levar por esse sentimento, Tu Deep levantou, lavou o rosto, varreu a casa e abriu a caixa de isopor. Os sapotes que ela tinha deixado amadurecendo desde ontem, cobertos por casca de arroz, estavam macios e perfumados. Com cuidado, ela limpou cada fruta, embrulhou-as em papel de jornal, pegou seu cesto e se preparou para ir ao mercado. O mercado estava movimentado. Deep estendeu uma velha lona ao lado da rua e arrumou os sapotis. Por ter um jeito sincero e conversar de forma simpática, ela vendeu tudo mais rápido do que imaginava. Uma cliente elogiou. Que fruta cheirosa! Vou levar 3 quilos. A outra perguntou. Tá fresquinho assim? É da sua chácara, né? Antes do meio-dia, o cesto já estava vazio. Deep juntou as moedas, amarrou bem a pequena bolsa de pano, se despediu das conhecidas e foi embora de moto. Mas ao chegar em casa, ela parou de repente. Debaixo da árvore no quintal, sentado à mesinha de madeira, estava o pai de James.
com o olhar frio e o semblante sério. Deep se aproximou timidamente e cumprimentou. Boa tarde, senhor. Ele a olhou por alguns segundos antes de falar. Você sabe mesmo o que está fazendo? James é dono de uma empresa com milhares de funcionários. Se ele largar tudo por sua causa, quem vai arcar com as consequências? Deep ficou paralisada. Antes que conseguisse responder, ele continuou. Se você realmente se importa com ele, pense no futuro dele. Não deixe que um simples romance destrua uma carreira. O melhor que você faz é se afastar. Cada palavra cortava o coração dela como uma lâmina. Deep apertou a barra da camisa com força, os olhos cheios de lágrimas, sem conseguir dizer nada. O pai de James se levantou, assentiu e saiu, deixando-a sozinha no quintal. Alguns minutos depois, Tung entrou pelo portão e viu Deep ali, imóvel, com os olhos vermelhos. Ele perguntou, meio sem jeito. Eu vi. O que ele disse para você? Deep sorriu amargamente e balançou a cabeça. Ele só pediu para eu repensar. Sobre mim e o James. Tom chegou mais perto, os olhos sinceros, porém suaves. Deep, a família dele não te aceita. A distância entre vocês... Você sabe, não é? Deep virou o rosto tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Eu sei. Eu sempre soube. Mas... eu amo muito ele. Nunca amei ninguém assim. A voz dela tremia. Só que, se a gente continuar, talvez eu acabe tirando tudo dele. Não quero ser um peso. Tung ficou em silêncio por um momento, e então perguntou baixinho. O que você vai fazer? Terminar, disse Deep, com um olhar triste, quase vazio. Porque amo. Eu prefiro abrir mão. Nenhum dos dois disse mais nada. Ao cair da tarde, com o vento soprando suavemente como se sussurrasse um adeus, a garota decidiu, mais uma vez, seguir um caminho solitário. Depois que Tung foi embora, Deep voltou para a pequena casa na fazenda silenciosa. Sob o pôr do sol que desaparecia entre as folhas dos pés de toranja, ela ficou ali, sentada, limpando as verduras, tremendo de leve, incapaz de conter as lágrimas. Pensava em James, em tudo que ele tinha feito e em todo o peso que ele carregava nas costas. Preciso acabar com isso, ela pensou, mordendo os lábios para se controlar. Pegou o telefone, com as mãos trêmulas, e ligou para convidá-lo para jantar aquela noite. James aceitou na hora, com a mesma voz carinhosa de sempre. Antes de chegar, ainda comprou pato assado, prato que ela havia comentado gostar, numa demonstração de cuidado discreto. Quando James entrou no quintal, sem tempo de falar nada, Deep correu até ele e o abraçou com força. Ela chorou sem parar, apertando-o como se não quisesse deixá-lo ir. James envolveu seus ombros, perguntando baixinho, o que aconteceu, meu amor? Mas Deep não respondeu. Os dois ficaram imóveis sob o céu escuro da noite, ao som dos insetos e dos corações acelerados. O jantar foi simples, mas acolhedor. Sentados frente a frente, a luz amarela da lâmpada criava sombras suaves nos rostos deles. James estava prestes a pegar um pedaço de carne quando ela pôs os talheres na mesa e disse baixinho, mas com firmeza. Eu não te amo, James. Ele congelou, sem acreditar no que ouviu. O quê? Esse tempo todo foi só gratidão. Foi por eu me sentir em dívida com você. Não combinamos um com o outro. Vamos parar por aqui. James deixou os talheres caírem, ficando pálido. Isso não é verdade. Você está mentindo. Foi meu pai que te pressionou, né? Você está com medo e... Não. Deep o interrompeu, com um olhar frio e muito ferido. Estou falando sério. Pensei bastante. Você tem a sua vida, e eu não devia me meter. James abaixou a cabeça, fechando a mão com força. Parecia que o coração dele se partia. Então, tudo não passou de encenação? Você nunca me amou? Deep não respondeu. Apenas se virou, os olhos marejados.
Depois de um jantar silencioso, James foi embora da fazenda sem dizer palavra. Dentro do carro ficou parado, o olhar vago. As mãos ainda tremiam levemente. Parou no acostamento, encostou a testa no volante e uma lágrima escorreu, silenciosa, mas profunda. Talvez fosse a primeira vez que James sentia uma perda tão grande, e naquela noite escura restou apenas ele e o coração partido. Numa casa abandonada e úmida no meio da mata, John se encontrou com Duke, um famoso protetor da região. Os olhares que trocaram eram cheios de segundas intenções. John tirou um maço de dinheiro e colocou sobre a mesa de madeira já apodrecida, falando baixo. Quero que vocês peguem uma pessoa em até 3 dias. Nada de matar. Pago $10.000. Duke deu uma olhada e sorriu de canto. Esse valor só serve se não houver complicações. A pessoa que você quer não é qualquer um. Depois de algumas negociações, fecharam em $15.000. John concordou de imediato. Em seu olhar, o plano já estava em curso. James acordou depois de uma noite sem pregar os olhos. Sua expressão denunciava olheiras profundas, consequência de tantas preocupações depois do rompimento com Tudip. Mal tinha molhado o rosto com água fria, o celular tocou. Era Tuan. Descobri algo novo. Hoje Son, o motorista que suspeitamos estar ligado ao John, vai aparecer no depósito de madeira. Se prepare. James não falou muito, apenas respondeu rápido. Entendi. Engoliu a tigela de macarrão gelado e trocou de roupa. Conforme o combinado, ele continuou infiltrado no grupo de carregadores no depósito. Ninguém desconfiou dele. Seus olhos atentos, a mão sempre no celular em modo de gravação oculta. A oportunidade surgiu quando Son se afastou para trás de um caminhão para receber um pacote de dinheiro de um estranho. James registrou tudo. Na conversa gravada, Son admitiu ter seguido as ordens de John para colocar pregos na madeira e assim sabotar a empresa. Terminado o vídeo, James saiu rapidamente de lá. Subiu na moto, pronto para ir contar tudo a Tom. Mas, ao chegar numa estrada deserta e sinuosa, 2 homens simularam um acidente de moto, bloqueando o caminho. Antes que ele pudesse reagir, sentiu um cheiro estranho de sedativo. Tudo ficou escuro. Pouco depois, os criminosos roubaram a moto de James. Em seguida, o levaram de moto até uma casa abandonada no meio da floresta, sem que ninguém soubesse. A noite caiu. E junto com ela, o plano de John começou a se revelar. Tudip, em silêncio, dobrava suas roupas e as guardava numa velha sacola de pano, cada peça cuidadosamente embalada. Ela sabia que estava prestes a ir embora, não porque deixara de amar James, mas porque não queria ser a causa dos danos que poderiam recair sobre ele e sobre centenas de trabalhadores. Partir fazia seu peito doer, mas parecia ser a única maneira de proteger quem amava. Antes de partir, foi visitar a mãe. As duas se sentaram na varanda, a luz do sol atravessava as folhas, iluminando os fios brancos no cabelo da senhora. Deep segurou a mão da mãe e disse baixinho: "Mãe, vou trabalhar longe por um tempo. Quero juntar dinheiro para ajudar a nossa família." A mãe dela ficou um tempo em silêncio e então perguntou: "E o James, filha? O que vai ser de vocês?" Deep abaixou a cabeça, mordendo os lábios. "Nós somos só amigos, só isso." A senhora olhou fundo nos olhos da filha com aquele olhar repleto de rugas, mas ainda cheio de afeto e compreensão. "Se lá fora ficar pesado demais, volta para casa, tá?" Sem conseguir segurar as lágrimas, Tudip se apoiou no ombro da mãe, soluçando. As duas ficaram abraçadas por um bom tempo, até que Deep se levantou para ir embora. A mãe a acompanhou até o quintal, observando a silhueta delicada dela desaparecer entre as árvores. De volta para casa, Deep fez a última checagem na mala, pegou sua sacola de Vime e saiu com Hack, o cachorrinho, a tiracolo. Tudo estava quase pronto. Mas então o celular tocou. Era o número de James. O coração dela disparou. Atendeu esperando ouvir a voz dele, mas do outro lado vinha uma voz grossa e assustadora. "A gente pegou o tal do James." Soava frio e sem emoção. Ela ficou paralisada, as pernas bambas. Antes que ela pudesse responder, ouviu gritos ao fundo e, em seguida, a ligação caiu. Acontece que os sequestradores capangas de Duke ligaram por engano para o número dela antes de passar o telefone a John.
Mesmo sem entender todos os detalhes, uma coisa era certa: James estava em perigo. Apavorada, Tudip ligou de volta sem parar, sem sucesso. Abraçou Hack com força, as mãos tremendo, a mente confusa. A angústia, o medo e o amor se misturavam a ponto de quase fazê-la desabar. O vento lá fora começou a soprar mais forte. E dentro de Dipe, outra tempestade estava apenas começando. Trả thù một cách tàn nhẫn như vậy. Nỗi ân hận dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực, khiến cô không thể ngồi yên thêm nữa. Cô biết mình chẳng có gì để đền đáp, cũng không thể đứng ra bảo vệ ông Thanh. Nhưng ít nhất, cô có thể làm điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. Cô quyết định lên rừng hái bắp chuối, măng, đu đủ để đem ra chợ bán, kiếm chút tiền giúp đỡ ông. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn sương sớm, Tự Tiên vác chiếc gùi tre lên vai, một mình đi sâu vào rừng. Đường núi gập ghềnh, đôi chân trần của cô bước đi lặng lẽ trên lớp lá khô. Cô nhanh chóng tìm thấy một cây chuối dài, dùng con dao nhỏ cẩn thận cắt bắp chuối, rồi bỏ vào gùi. Sau đó cô tiếp tục tìm kiếm những mầm măng mới nhú dưới gốc tre. Đôi tay thoăn thoắt đào bới và gom góp từng khúc măng non. Đến buổi trưa, chiếc gùi